Olá, turma! Então, estou aqui para fazer a correção das questões do simulado Filosofia para o Enem, encerrando aqui a nossa eletiva no ciclo 4. Então, tenho como tema racionalismo e empirismo, certo? Então, racionalismo e empirismo, lembrando aqui que foram duas correntes filosóficas que estão ligadas ao conhecimento. O racionalismo, aquele conhecimento adquirido sem pedir comprovações, né? Acredita sem indagar, sem questionar. Então, o empirismo, né, ao contrário do racionalismo, são aquele tipo de conhecimento que exige comprovações, exige algo que mostre que aquela determinada situação seja verdadeira, tá ok? Então, tem aqui a primeira questão que diz o seguinte: a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato, né? Então, esse pensamento aqui de um filósofo empirista conhecido como John Locke, né? Que ele diz o seguinte, que a nossa mente, ela é como uma tábua rasa, né? Um papel em branco, uma folha em branca. E de acordo com sua vivência, com a sua experiência de vida, você vai adquirindo conhecimento, né? E essa folha em branco, ela vai sendo preenchida. Então, o empirismo, corrente filosófica da qual John Locke, né, fazia parte, como vocês estão vendo o item correto, o item A, que diz, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência, né? Ou seja, todo conhecimento ele é derivado da experiência. Nenhum conhecimento verdadeiro ele vai derivar do racionalismo, né? Ou seja, do conhecimento racional. Então, venho aqui com a segunda questão, né, que foi uma questão no Enem, em 2015, que diz: todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem o sentido e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Então, essa citação aqui do filósofo David Hume, que a questão pergunta o seguinte: Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão a considerar que, né, lembrando que David Hume, ele foi um filósofo que estava mais para o lado empirista, né? Então, item A, correto como vocês estão vendo. Os conteúdos das ideias no intelecto têm a origem nas sensações, né? Ou seja, a partir da sua sensação, da sua percepção, você vai adquirindo ali um grande conteúdo de conhecimento, né? Que parte ali das ideias e das observações. Terceira questão, Berkeley está persuadido de juntar-se à certeza dos homens ao declarar que a palavra ser tem dois sentidos diferentes e dois sentidos apenas. O de perceber e o de ser percebido. Dizer que um espírito existe é dizer que ele percebe. E também acrescenta Berkeley que ele quer e age. Dizer que uma coisa existe é dizer que ela é percebida. A ideia metafísica de um ser material situado por trás do objeto e por essa razão inacessível deve, portanto, ser rejeitada inteiramente. Então, essa é uma citação de Ferdinand de Alquier, né, que ele está falando aqui sobre a teoria de George Berkeley, o ser e ser percebido, né, que é a frasezinha que sintetiza o pensamento dele. Então, a pergunta da questão é o seguinte: segundo o texto de Alquier, é correto afirmar que
E tem B, o item correto, que diz: as duas definições propostas por Berkeley implica a recusa da noção metafísica de matéria e de filosofia da representação. Ou seja, né, espero que vocês ainda se lembrem que eu falei do pensamento de George Berkeley, que ele afirma que algo só existe porque alguém percebe aquele objeto, percebe aquela árvore. Quando aquele objeto ele passa a não ser percebido por ninguém, ele deixa de existir. Ou seja, aquele objeto ele foi criado, né, a partir de uma necessidade. Então, ele tem uma utilidade. Então, se eu deixo de perceber, por exemplo, aquela cadeira, ela não deixa de existir, porque alguém vai estar percebendo ela, né? Então, por isso que a frase que sintetiza o pensamento dele é ser percebido. É a quarta questão. A dúvida, a questão da Unicamp, da prova de 2014, que diz: a dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Então, o enunciado dessa questão está ligado à dúvida metódica, né, de René Descartes. Que René Descartes ele diz que para você adquirir um conhecimento certo, seguro, verdadeiro, você tem que duvidar daquilo, né? Então, sempre usar da dúvida para em seguida adquirir o conhecimento verdadeiro. Então, a partir do texto é correto afirmar que, entendeu correto, que diz: a dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno, né? Que esse pensamento filosófico moderno ele está direcionado ao filósofo René Descartes, né? Que ele diz que devemos usar o dualismo, que é o ser pensado e o ser pensante, né? Diante disso, adquirir o conhecimento verdadeiro. Quinta e última questão, que diz o seguinte: os filósofos racionalistas representam uma das vertentes da filosofia moderna. Dentre eles, Baruch de Spinoza possui um elemento peculiar a respeito de Deus. Assinale a alternativa referente à concepção teológica de Spinoza. Baruch de Spinoza ele faz uma ligação de Deus e a natureza, né? Então, ele afirma que Deus está composto e inserido em tudo aquilo que está em nossa volta, na árvore, na água, no céu, né? Então, Deus e natureza. Ele não afirma, né, igual como afirmou René Descartes, que Deus ele é um pensamento inato, que o ser humano já nasce com ele. Né? Baruch de Spinoza, ele diz que Deus existe, mas Deus é a natureza, está em tudo aquilo que está em nossa volta. Então, por isso que ele diz que Deus não é uma causa externa à realidade, né? Ou seja, algo ali que passa da realidade, né? Conhecida como hiperrealidade, pois se manifesta através das leis da natureza e só através dela, e não através de pensamentos inatos. Então, pessoal, a correção foi até aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, só me chamar aí no zap que estarei à sua disposição, tá ok? Então, um grande abraço e fiquem com Deus.